Amados irmãos e irmãs aqui reunidos, vocês também que nos acompanham através das redes sociais, é com grande alegria que a paróquia do Nossa Senhora do Rosário de Fátima se reúne nesta noite para celebrar a Eucaristia. No domingo nós tivemos a graça de participar da ordenação diaconal do nosso irmão, companheiro aqui nas paróquias de Viçosa, o Délio Duarte, ele e mais 13 que foram ordenados diáconos permanentes, que é uma bênção de Deus para a igreja particular da Arquidiocese de Mariana. E hoje, pela manhã, recebemos essa notícia também maravilhosa, com a indicação agora do nosso Monsenhor Walter como bispo, e saindo da Primaz, de Minas Gerais, para a Primaz do Brasil. Então hoje é dia de alegria, de festa, mesmo sabendo que estamos dentro de um tempo que exige cuidado com a vida. A pandemia ainda está presente, nós não podemos ignorar essa realidade. Então nós queremos agradecer, louvar a Deus por esse tempo de graça, esse tempo maravilhoso, em que Deus vai mostrando o seu cuidado, o carinho, para com cada um de nós, para com seus filhos e filhas amados. Nós ouvimos essa primeira leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, esses dias nós estamos refletindo, e é bonito nós percebermos essa linguagem de São Paulo, essa linguagem carinhosa, meus queridos. E ele relembra da importância da comunidade dos filipenses, também das pessoas comunicarem a fé que um dia receberam, tanto na presença dele ou na ausência, no temor e no tremor. Mas para que possa ser uma comunidade viva, uma comunidade também que evangeliza, uma comunidade missionária. E São Paulo exorta a comunidade dos filipenses, e essa exortação também se estende a cada um de nós, quando ele fala para fazermos tudo sem reclamar ou murmurar. É muito importante, irmãos e irmãs, na vida da comunidade, dizer um sim sempre agradecido a esse convite que Deus nos faz. Todos nós somos vocacionados para trabalhar nessa grande vinha do Senhor. Agora o diácono Délio, ele continua fazendo parte dessa comunidade eclesial, mas agora vivendo esse diaconato, que é uma palavra também que serve para nós podemos viver também essa diaconia de muitos outros modos, colocando os nossos dons com os quais Deus capacitou a cada um de nós, para que o reino de Deus aconteça verdadeiramente. Mas para que isso possa acontecer, irmãos e irmãs, nós não podemos perder essa alegria e não ficar reclamando. E colocar amor em tudo que nós formos fazer. E não só fazer as coisas como cumpridores de tarefas, mas que nós possamos colocar o amor de Deus em todo o nosso agir, para que as pessoas percebam também em nós sinais desse amor de Deus. Então essa orientação de São Paulo, ela também vem ao nosso encontro. E ele continua dizendo, para que sejais livres de repreensão e ambiguidade, filhos sem defeito. É muito importante, irmãos e irmãs, sobretudo nesse tempo em que o contato ele está mais restrito, que a nossa vida anuncie a boa nova do Cristo às pessoas, no cuidado, na acolhida. Temos muitos gestos também de continuar essa evangelização, não só com a palavra, mas sobretudo com o nosso testemunho. O evangelho que nós ouvimos, 3 palavras assim, hoje pela manhã eu rezava esse texto, que me chamaram a atenção.
as condições para esse seguimento a Jesus Cristo, para fazermos parte desse discipulado. A primeira exigência, esse convite ao desapego. Se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Muitos de vocês desejariam ter participado da ordenação, né, do nosso irmão, do diácono Délio, mas infelizmente nem todos, né, puderam participar. Mas ele fez esse voto, o voto do celibato, né, assumindo esse gesto tão bonito. Eu tenho um sobrinho que uma vez ele foi visitar Délio e ele dizia: tio, eu só passei a entender o celibato quando eu visitei o senhor, né? Porque é um gesto também de total entrega a Jesus Cristo, de total entrega na construção do reino, né? Não é simplesmente uma norma, como se fosse um aspecto externo. O celibato também é essa expressão, né, desse querer interno, né, esse abraçar mesmo a missão com todo o nosso ser. O que se pede aqui não é para abandonar, ignorar, até porque nós nascemos também dentro de uma família, né, mas nós temos que nos abrir mais para essa doação generosa. Quando eu fui ordenado padre, o Dom Luciano perguntou se eu iria levar os meus pais para morar comigo. E eu disse assim: Dom Luciano, eu amo muito meus pais, eu não quero ver minha mãe sofrer, né? Porque quando nós abraçamos esse caminho, o Délio na condição de diácono, mas eu e o cônego Lauro na condição de presbíteros, o Léo também está vivendo agora, né, como diaconato, mas em vista do presbiterato. Mas nós que vamos vivendo esse ministério, nós vamos percebendo que o povo de Deus é o nosso campo de ação, né? Então, quando Jesus pede aos discípulos, é para que eles possam ser todo inteiros na missão. Nós não podemos ficar com o coração dividido. Nós não podemos ficar assim, dizer mais ou menos. Então, esse renunciar é para você poder doar mais. E nós percebemos quantas carências o nosso povo tem, sobretudo agora nesse tempo em que nós não podemos tanto encontrar, mas precisa de alguém que os escute, que os acolha também, que doe do tempo para discernir nas decisões. Nesses últimos tempos, eu tenho acompanhado as pessoas mais por telefone, quase que virtualmente, que presencialmente. Mas há poucos dias, alguém falava comigo: padre, a constatação que nós estamos tendo, sobretudo dentro do município de Viçosa, o quanto bem fez para a população a abertura das igrejas, para as pessoas poderem participar. E nós estamos percebendo que isso está influenciando até positivamente na saúde da população, né? E nós constatamos que nós poderíamos ter aberto até antes, né? Então, essa doação que Jesus pede é porque quando nós nos doamos aos irmãos, é Deus que abraça as pessoas através do ministro, seja do diácono, seja do padre, do bispo. Eu me recordo das palavras de Dom Luciano, ele dizia: prioridade é quem está à sua frente. Então, quando Jesus faz essa exigência, é para que nós possamos realmente abraçar a missão na sua totalidade. Nós não podemos ficar no mais ou menos, nós temos que abraçar radicalmente. A outra exigência que Jesus coloca no Evangelho narrado por Lucas, que é tomar a cruz. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Então nós temos que participar na escola de Jesus Cristo. Ele que tem que ser a nossa referência para o bom exercício do ministério, seja diaconal, do presbítero, do bispo. Então é ele que está à frente.
e tomar a cruz, assumir toda a realidade, o cotidiano, com as alegrias, com as tristezas, os desafios que perpassam a vida de toda a humanidade. Depois também a importância da organização. Jesus até narra para nós essa questão do homem, né, que deseja construir uma torre, mas é preciso calcular se tem o suficiente para terminar. Na vida da igreja, assim também, nós temos que planejar, organizar. A importância do diaconato permanente ser acolhido dentro dessa perspectiva de uma igreja toda ministerial. Há algumas atribuições que é própria do diácono, mas os cristãos leigos e leigas, muito importante a atuação de cada um. Hoje, alguns celebram conosco, seja do ministério, né, da extraordinário da Eucaristia, da palavra, as pessoas que trabalham também na renovação carismática católica. E nesses dias cada noite vem um grupo representando essa igreja viva que vai acontecendo nas nossas ruas, nas nossas comunidades, naqueles espaços que nós, padres e diáconos, não conseguimos chegar. E é interessante que o Délio e os seus companheiros foram ordenados diáconos dentro, né, de um contexto também das diretrizes da ação evangelizadora, onde se diz que as nossas paróquias devem ser um espaço também da palavra, do pão, da caridade e da missão. E é próprio do diácono exercer sua diaconia na caridade, né? E a caridade aqui entendida não no sentido assistencialista que muitos pensam, mas a caridade que leva também à promoção da pessoa, da dignidade humana. Uma época tão difícil que nós vivemos, em que os contravalores vão tomando conta, e aí nós somos chamados também a denunciar essas estruturas perversas que matam o povo, em que algumas leis, elas vão, de certa forma, legitimando crimes. Parece que vai havendo assim uma inversão. Então, essa caridade também, irmãos e irmãs, que o diácono Délio é chamado a viver, nós outros também somos, os padres, os cristãos leigos, de sermos esses profetas que denunciam as estruturas perversas, mas que anunciam também uma palavra de ânimo, de fé, de esperança para todo o povo. E aí precisamos de sentar a importância dos conselhos comunitários. Esse ano, a nossa agenda ela foi toda reprogramada. Muitas coisas que nós pensamos em realizar esse ano, nós tivemos que abrir mãos. E aí nós temos que sentar, discernir de maneira eclesial. Então, essa sugestão que nós ouvimos no Evangelho, de calcular, de pensar, tanto para construir a torre, quanto para o combate, porque Jesus usa a imagem também, né, do rei que sai para guerrear, para ele calcular bem se com ele tendo 10.000, suficiente para enfrentar o outro que vem com 20, e aí o diálogo, a capacidade de dialogar, ela também faz parte do diácono, mas de toda a igreja. Quando nós dialogamos, irmãos e irmãs, nós acertamos mais. Hoje pela manhã, quando eu rezava o texto, veio uma frase de Santo Agostinho em que ele dizia: eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. Então esse diálogo é muito importante que aconteça, né, dentro da igreja, mas fora da igreja também. Estamos nesse tempo da escolha dos representantes dos nossos municípios, indo depois às comunidades. Após o debate que foi realizado, alguns diziam: padre, como que aquele debate iluminou até as nossas conversas, no discernimento, na escolha, né, dos nossos representantes. Então nós temos que conversar sobre essa realidade que está à nossa volta. Nós
falamos com Deus, mas temos que conversar entre nós. E para isso, irmãos e irmãs, o Délio, como diácono, poderá ajudar nesse sentido de sentar com toda a paróquia, com as lideranças, cada um respeitando o seu trabalho específico, mas tudo isso numa verdadeira unidade, respeitando a diversidade, mas construindo a unidade, para que o reino de Deus aconteça e aconteça plenamente. Você que nos acompanha, você que aqui está presente, faça um instantezinho de silêncio, acolha essa palavra no seu coração e em sua vida.